Meus queridos alunos, retornando aí para a nossa audiência de instrução e julgamento, parte 3, onde a gente vai partir realmente, né, da pergunta que eu deixei no finalzinho do áudio número 2, né, da AIJ parte 2, que referia-se a como que eu vou saber quando será a audiência em João Pessoa, na Paraíba, expedido carta precatória de Balneário para lá, se você, na verdade, não tem nenhuma disposição. Inclusive, tem uma súmula embaixo do teu artigo 222, que se você for ler lá, você vai encontrar uma súmula, dizendo que, uma vez intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessário intimá-la do ato que será realizado no juízo de precado. Então, assim, a resposta é simples. Tu vai ter que pesquisar constantemente no sistema. Tá? Alguns juízos têm tido um pouco mais de bom senso, né? Um pouco mais de auxílio para com a defesa, para com o processo, e têm comunicado nos autos: olha, informa o juízo deprecante que a audiência foi designada para 10 de agosto, 14 horas. Aí eu acabo sabendo. Mas caso contrário, você vai ser obrigado a ficar pesquisando. E vou contar uma para vocês. Tá? Quando, na verdade, eu comecei a advogar, um dos procedimentos aconteceu dessa forma. Eu estava no meu escritório, bem início de carreira, e um cliente me liga dizendo assim: doutor, o senhor já está chegando? Eu falei: chegando aonde? Aqui no Fórum de Blumenau. Ele falou: Fórum de Blumenau? Eu falei: doutor, vai ter audiência aqui agora às 13h. O senhor está brincando, né? Eu falei: não estou brincando. Eu falei assim: eu não estou chegando em lugar nenhum, eu estou em Itajaí, eu estou em Balneário, eu não estou em Blumenau. Doutor, e agora? Cara, me deu um desespero. Na hora, eu botei, obviamente, a culpa no Poder Judiciário, dizendo: não, isso aí o Judiciário é absurdo, não me intimou da audiência que aconteceu em Blumenau, tal. Depois que eu fui perceber que, uma vez expedida a carta precatória para Blumenau e eu tendo sido intimado da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação por parte do Judiciário do ato que vai ser realizado lá. Então, quando o juiz designou audiência, quem tem que ficar sabendo sou eu. Quem tem que ficar procurando no sistema, no SAGE, no EPROC, sou eu. Eu tenho que me inteirar para não perder audiência. Naquele dia, graças a Deus, era uma testemunha de defesa abonatória, sem maiores complicações, mas eu acabei, perdendo o ato. Foi nomeado um defensor para praticar aquele ato e meu cliente acabou ficando meio que à deriva, sem a minha presença. Entenderam? Então, retomemos a partir de agora, do item 1, 2 e 3, audiência de instrução, para o item 4. A partir do momento que a gente ouve ofendido, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, passa o juiz, então, a oitiva dos peritos, a realização da acariação e dos reconhecimentos. No tocante, na verdade, à parte pericial, nós temos que entender que a oitiva do perito aqui não é, na verdade, a realização da prova pericial. A realização da prova pericial pode ter acontecido tanto na fase policial quanto na fase judicial. O que se discute agora aqui é a realização auditiva do perito. Perito, se for ouvido, tem que estar no rol da denúncia, no rol da resposta à acusação, e ele só vai poder ser ouvido se ele receber os quesitos, as perguntas com 10 dias de antecedência. Mas por que isso, professor? Para o perito não chegar lá, ficar repetindo as coisas que ele já colocou no laudo. Então, assim, as perguntas devem ser feitas com antecedência para que ele realmente compareça com um objetivo claro. Comparecer, esclarecer o fato, esclarecer termos técnicos, como, por exemplo, os termos médicos. Quantas vezes a gente discute aí essas informações sobre Covid-19 e determinadas situações, determinados CIDs, aqueles cadastros internacionais de doença, e não sabemos o significado. Então, o perito vai estar lá para fazer esse esclarecimento, certo? Vamos falar um pouquinho da perícia, voltando um pouquinho para o quinto período, lembrar da perícia. Artigo 158 diz que a todo crime que deixa vestígio, a gente precisa ter exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é feito na pessoa ou na coisa, não necessariamente só na pessoa, é feito na coisa, na porta arrombada, no vidro quebrado, na droga apreendida, na arma utilizada, no corpo da pessoa vítima de lesão corporal, vítima de homicídio, vítima de estupro e assim por diante. Quem faz a perícia? Um perito oficial. Riguete, se eu não tiver um perito oficial, 2 pessoas idôneas com curso superior, de preferência na área, e que prestem o compromisso de bem e fiel desempenhar aquela perícia. Então, eu tenho todo... Onde é que está isso? Artigo 158 e 159 do Código de Processo Penal. Então, a realização da prova pericial é importantíssima para os crimes que deixam vestígio. Se eu não tiver a perícia, só a prova testemunhal supre, não se admite a confissão como supressão, certo? E automaticamente, aqui no depoimento, é o depoimento do perito, que vai receber os seus quesitos com antecedência para chegar na audiência e ter um objetivo claro no esclarecimento dos fatos. Primeiro ponto é esse, oitiva dos peritos. Segundo ponto, e vamos fazer um parênteses aqui.
Enquanto o Ministério Público indica as suas provas testemunhais, enquanto eu indico as minhas provas testemunhais, eu, advogado, as provas são nossas. A partir do momento que essas provas são reproduzidas, são produzidas em juízo, a prova é do processo. Nada impede de eu chegar no final do processo e usar um depoimento de uma testemunha de acusação que me favoreceu. Nada impede o promotor usar um depoimento de uma testemunha de defesa que lhe favoreceu na sua tese. Então, essa é a linha de raciocínio. Feito isso, a oitiva do perito, nós passamos à realização das acariações. A acariação é um instituto interessantíssimo, difícil de ser aplicado, ocorre tanto na fase policial quanto em juízo, serve para tentar extrair a verdade de testemunhas que dão depoimentos com pontos divergentes. E por que eu digo que é difícil? Porque uma vez que uma testemunha diga A e a outra testemunha diga B, e o juiz as coloque frente a frente para tentar esclarecer a verdade, por muitas vezes essas pessoas têm uma personalidade forte, têm uma linha de raciocínio forte, até um certo medo de desmentir o ponto e acaba, na verdade, sendo processado por falso testemunho ou assim por diante. Então, geralmente, a testemunha que disse A e a testemunha que disse B são colocadas frente a frente e fala A e fala B, e não muda a versão. Mas o juiz que é vivido, o juiz que tem experiência, o juiz que pega no olhar a testemunha, no jeito o corpo fala, no jeito que se comporta, no jeito que engole, no jeito que olha para o juiz, acaba, na verdade, conseguindo extrair dele algumas verdades. Então, vamos dar alguns exemplos de acariação aqui que aconteceram e automaticamente, dentro dessa figura da acariação, nós temos que lembrar de que ela pode acontecer entre réus, entre testemunhas, entre vítima e acusado. É óbvio que o juiz tem que ter o bom senso de não colocar uma vítima de um estupro na frente de um estuprador. A vítima de um crime violento diante do autor do crime violento ou do suspeito do crime violento. Mas é admitido, e nas provas de concurso cai, que é admitido a acariação entre vítima e acusado, e as pessoas dizem que não pode, imagina, pode, vítima e acusado, entre vítimas, entre acusados, entre testemunhas, é admitido. Um exemplo de acariação, tá? Numa determinada audiência que tratava do crime de abuso sexual, onde o pai era acusado de abusar da menina, a versão da mãe se sustentava, no sentido de que ela saiu para trabalhar, o pai abusou da menina, o conselho tutelar foi lá e prendeu ele dormindo e ela saindo, a menina saindo do banho. Essa era a versão. No curso do processo surge uma senhora de idade dizendo ser vizinha daquela família e dizendo que na verdade não era aquilo que acontecia e que quem tinha molestado a menina, quem tinha abusado sexualmente da menina, teria sido um tio. Abre aspas, amante da mãe da menina. E eu falei, meu Deus, e ela surgiu durante a audiência de instrução. Eu, em busca da verdade real, solicitei ao juiz a oitiva dessa senhora, o juiz ouviu, ela conta uma versão totalmente dissonante, totalmente discrepante daquilo que a mãe vinha sustentando desde o início, mas uma versão muito plausível. E aí o juiz percebe que há necessidade de fazer a acariação, de colocar, na verdade, essa senhora na frente da mãe e esclarecer os pontos divergentes. Não, na verdade, um depoimento completo, pontos divergentes. E ao colocar essas duas pessoas frente a frente, a mãe mantém a versão de que quem abusou foi o pai, a senhora mantém a versão de quem abusou foi a própria mãe com o amante, contando a versão da menina. Ela dizia, na verdade, que como eram famílias muito pobres, aos finais de semana eles revezavam os almoços, só para vocês poderem entender. E ao revezarem os almoços, um dia na minha casa, um dia na casa dela, por exemplo, quando teve um dia que o almoço era na casa dessa vizinha, a menina chegou antes. E a menina disse para a vizinha, tia, eu estou com saudade do pai. E a senhora falou, como você tem saudade do teu pai se teu pai fez todo esse mal para você? Ela falou, não foi o pai, foi o tio, e deu o nome do tio. Como assim foi o tio? O tio ia com a mãe e comigo num hotel, deu o nome do hotel. Disse, na verdade, que iam de praiana até aquele hotel, e que naquele hotel tomavam banho de banheira juntos e praticavam atos sexuais e atos libidinosos. E a mãe, essa senhora se desesperou, falou, meu Deus, essa menina era abusada pela mãe e pelo amante, e quem está preso é o pai. E no dia da acariação, nada mudou, porque a versão da senhora foi mantida, a versão da mãe foi mantida, e mesmo as versões sendo mantidas, o juiz então viu que não tinha solução, falou o quê? Doutor, que situação delicada. Eu falei, excelência, eu quero a liberdade do meu cliente. E o juiz concedeu a liberdade do meu cliente. Quando o juiz concedeu a liberdade do meu cliente, volta para a audiência, aquela mesma em formato de T, juiz, promotor, escrivão, o estagiário, a mesa em T. Eu estava aqui, tá? Minha testemunha estava do lado e assim a mãe estava aqui na frente. Então, esse é o formato de T. O que aconteceu nesse momento? Quando o juiz concedeu a liberdade provisória para o meu cliente, a mãe da moça, da menina que estava na frente, agarrou-se nos cabelos da minha testemunha.
A minha testemunha agarrou os cabelos daquela mãe. As duas começaram a puxar o cabelo, um pro lado pro outro, lado pro outro. Meu Deus, um desespero total. O juiz era mais baixinho que eu, só dizia assim, né? Socorro, chama a polícia, porque não tinha o que fazer naquela sala de audiência. E as mulheres se soltaram, cada uma com um pompom de cabelo na mão, porque elas se soltaram assim, de mão fechada. E a mãe, então, sai da sala de audiência indignada e vai contar pro irmão que estava lá fora. E diz, mano, o juiz soltou o fulano de tal. Quando ele fala isso, o rapaz entra na sala de audiência, sem autorização, sem nada, dá de dedo no juiz. Você não faz justiça, quem faz justiça é Deus. O juiz calha a boca, senão eu te prendo. Ele continuou, o juiz está preso, prendeu o cidadão. Naquele dia, eu falo até para meus alunos, era as duas mulheres, era o cara e era eu distribuindo o cartão, né? Porque nós tínhamos desacato, lesão corporal. Eu sei que foi um tumulto generalizado naquela audiência, fruto de uma cariação mal sucedida, inexitosa. Soltou meu cliente, soltou, mas a busca da verdade realmente não chegou porque ficou uma dúvida latente no ar que cabia ao juiz interpretar. Então, perícia e acariação, duas provas aqui que a gente visualiza, e a terceira prova para fechar essa AIJ parte 3 aqui, depois a gente vem para a parte 4, já falei que eu quero fazer vídeos um pouco mais curtos para facilitar a publicação, facilitar o aprendizado de vocês e a gente podendo tirar dúvida. Vem a parte do reconhecimento. Reconhecimento de pessoas e coisas. Campeão na prova da ordem, na prova prática da ordem. Reconhecimento de pessoas e coisas. Reconhecer coisas é simples. Furtar o som do meu carro. Policial, furtar o som do meu carro. Como é que é o som do teu carro? O som do meu carro é um som da Sony. Ele está faltando o número 1, certo? E tem um risquinho. O policial olha para trás, dá uma olhadinha. É verdade, é esse aqui, ó. Está faltando o número 1 e me entrega a coisa. Como é que reconhece pessoas? A prova da ordem sempre diz para o aluno assim: Joãozinho foi reconhecido pelo buraco da fechadura da porta da sala do delegado. Lembrando que no interior do gabinete do delegado só se encontrava o Joãozinho. Não é assim que eu reconheço uma pessoa. Descreva o criminoso para mim. Ele é alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo, loiro, moreno, como é que ele é? Aí eu vou colocar pessoas na sala espelhada com características semelhantes. Não pode colocar eu e o professor Flávio junto. Olha a minha altura, era do Flávio. Então você tem que ter pessoas semelhantes. Aí então a pessoa parte para o reconhecimento. Aí vou dar um exemplo, embora a gente se alongue um pouquinho aqui, para você poder entender a figura do reconhecimento. Eu atendi um cliente, alguns anos atrás, ele era acusado de ter roubado um veículo na Avenida Atlântica. Mediante violência ou grave ameaça, subtraiu o carro de uma senhora. E ele jurava de pé junto para mim, doutor, não fui eu. Ele falou, doutor, minha função é furtar caixa eletrônico ou roubar carro forte. Ele falou, eu não furto veículo de velhinha, nem eu roubo veículo de velhinha. Eu falei, pá, cara, o que eu vou te dizer? Acho que era Leonardo. O que eu vou te dizer, Leonardo? Ele falou, doutor, me ponha no reconhecimento. Eu falei, cara, mas se eu te botar no reconhecimento e essa senhora reconhecer você, não, ela não pode me reconhecer. Se ela reconhecer, ela está mentindo. Pois é, mas é um risco. Tá bom, vou botar no reconhecimento. No dia da audiência com o Dr. Roque Ceruti, eu falei, excelência, é importantíssimo colocar o Leonardo no reconhecimento. E tudo bem, vamos descer então. Eu falei, não, peraí, excelência. Mas ele está vestido de laranja. O senhor vai colocar o Leonardo na frente dele, do lado, dois estagiários, um vestindo Lacoste e um vestindo Tommy. Consequentemente, o ladrão é o que está vestido de irmão metralhas, é o de laranja. Não dá. Ah, mas o que o senhor quer que eu faça? Eu falei, eu quero que o senhor coloque pessoas com características semelhantes. Ou então troque a roupa dele. E aí o juiz conseguiu, acatou meu pedido, trocou a roupa dele, botou a roupa do vigilante do fórum, camisa branca, calça cinza, foi para a sala de reconhecimento. Eu, de um lado, a senhora comigo, o promotor comigo, o juiz comigo. Do outro lado, os agentes prisionais colocaram o meu cliente e 2 estagiários do fórum. A senhora entrou, olhou para o primeiro, olhou para o segundo, olhou para o terceiro e reconheceu o estagiário. O juiz resolveu fazer a troca, trocaram de posição, a senhora entrou, foi direto olhando para aquele onde estava o estagiário, não estava ali, olhou para o meio, olhou, o senhor trocou, claro que ele só trocou de posição. E ela dizia, o senhor trocou de lugar, está ali, lembro como se fosse hoje. E o juiz perguntou, a senhora tem certeza? Não, tenho certeza, até o momento em que então ele fez o termo de não reconhecimento, expediu o alvará de soltura a pedido de liberdade que eu fiz e disse para a senhora. Claro que ele mentiu agora, né? Só para você entender, ele quis impactar essa senhora. Ele falou assim, minha senhora, então eu vou soltar agora o rapaz que a senhora estava preso e vou prender aquela que a senhora identificou. E ela, graças a Deus, doutor, prendeu um criminoso. É pena que ele é nosso estagiário aqui. Nunca imaginei que ele fosse autor de um crime. Não, mas se ele é estagiário de vocês, então eu devo estar enganado. Não, agora a senhora não pode mais voltar atrás. É óbvio que ele está impactando ela, isso não acontece. Mas como não? Não, eu perguntei para a senhora várias vezes se era ele ou não. A senhora dizia que era ele, agora é ele, ponto final. Aí ela começou a ficar nervosa.
Aí o Dr. Roque percebeu que ela estava nervosa e falou, eu estou brincando com a senhora. É só para a senhora perceber o nível de gravidade do seu reconhecimento, que é falho, porque cada um reage em relação ao crime de uma maneira. E aí ele se desesperou. Não, eu estou brincando com a senhora, eu não vou prender. Eu falei, mas só para a senhora ter a noção da gravidade do seu reconhecimento. Depois terminou a audiência, ela desce, vai lá no cartório da vara criminal, toca aquela sinetinha que fica assim no balcão, chama o estagiário. E ao chamar o estagiário, não sabia de nada, porque ele estava na sala espelhada, ele não sabia que tinha sido reconhecido. Ela diz assim, olha, eu queria te pedir desculpa. Aí ele, desculpa, é porque o juiz quase te prendeu. Porra, né? Óbvio que não prenderia. Mas assim, então, depois das testemunhas, acusação, defesa, ofendido, acusação e defesa, a gente ouve o perito, oriundo das perícias, a cariação, todo mundo pode ser acariado e reconhecimento de pessoas e coisas, tá? No próximo vídeo, a IJ, parte 4, parte 3, parte 4, a gente vai distribuindo em várias partes aqui a nossa aula. Nós vamos falar daí do interrogatório, das diligências, alegações finais, sentença e recursos, tá? Se não der, a gente vai fracionando mais, o importante é que o conteúdo fique claro para vocês, beleza? Até depois, um abraço a todos.